Bom, pessoal, então vamos lá. Bom, pessoal, eu sou a Raquel, eu sou consultora sênior do HDI e eu vou apresentar para vocês o padrão do centro de suporte. Ele sofreu uma atualização recente agora e muito mais voltado para a experiência do cliente para a melhoria contínua. Então, a ideia, não vou passar, né, o padrão inteiro aqui para vocês, a ideia é mais trazer esses, né, os highlights aqui do que mudou. Antes, eu vou explicar um pouquinho como funciona a certificação do HDI. O padrão do HDI ele está baseado em vários frameworks, então a gente leva em consideração então, metodologias Agile, o COBIT, o ITIL4 e parte de DevOps, né, o próprio ISO também. Então, no HDI, no padrão do HDI, a gente olha para todos esses frameworks e traz aí uma série de itens que devem ser avaliados dentro da sua central de suporte para que você seja um centro de suporte de sucesso, seja um centro de suporte de referência no mercado. Tá? Uma coisa que eu gosto sempre de falar sobre o padrão, né, do HDI, de certificação para centros de suporte, é que ele é muito prático, muito prático. Então, a gente realmente olha dentro do padrão se aquilo está funcionando ou não, se aquilo que está escrito está funcionando, se realmente existem indicadores que comprovam que o que está implementado está trazendo o resultado esperado. Tá? Então, eu gosto muito de falar isso porque eu mesma fui auditada, né, pelo padrão do HDI e eu senti uma melhora muito grande dentro da minha operação, quando eu era gestora. Então, eu realmente recomendo vocês que vejam cada um dos itens aí do padrão. Tá? Seguindo, ele foi desenvolvido por um comitê internacional, né, do HDI. Hoje, o padrão que nós temos no Brasil, ele é o mesmo padrão, hoje americano, ele é igual ao padrão que é utilizado lá nos Estados Unidos. Ele foi revisado recentemente, então na versão agora do mês 9. Ele ainda não está disponível no site do HDI, mas estará a partir de segunda-feira. Tá? Então aguardem um pouquinho aí, o padrão estará ali disponível. Tá? E ele é formado por itens capacitadores, ele é dividido, né, por itens capacitadores e resultantes. O que significa isso? Significa que dentro dos capacitadores eu vou avaliar questões de processos, procedimentos. Quais processos e procedimentos? Liderança, estratégia e políticas, gestão de pessoas, recursos, processos e procedimentos. E aí depois eu olho o quê? Os resultantes, tá? Que é essa parte aqui, os resultantes. E aí eu vejo os números, né? O que os números me mostram de tudo que eu avaliei de processos aqui em capacitadores, quais são os números, quais são as evidências em satisfação de pessoas, em experiência do cliente, em resultados e desempenho. Tá? A gente tem 4 níveis de maturidade dentro do padrão do HDI. Eles saem de iniciante a algum processo, com o processo considerável e totalmente realizado, tá? E aqui houve a principal mudança aqui no padrão, no novo padrão. Antes, no nível 1, eu simplesmente podia medir e eu já alcançava nível 1. Agora não. Agora, o processo precisa, os números, né, precisam ser mensurados e em comparação com metas e objetivos. E na sequência, esses números precisam indicar um rumo às metas, né? Ou seja, aquilo que eu estou fazendo está me levando a atingir aí as minhas metas. No nível 3, ele precisa ser consistentemente atingido, e aí a gente fala em 6 meses, né? São avaliados 6 meses, e quando eu olho aqui resultados analisados, eu estou falando de análise de dados de 1 ano. Tá? E se dentro deste 1 ano, 9 meses foram atingidos, ou seja, vocês veem que é bem crítico, assim, é muito bem avaliado o resultado, né? Se esse resultado está aparecendo mesmo na organização ou não. Como eu falei, a gente tem então aqui o padrão HDI que vai estar disponível no site a partir de segunda-feira e o guia de indicadores que também foi atualizado. Tá? O guia de indicadores traz praticamente tudo que deve ser medido dentro da operação. Está aqui dentro deste documento. Ok? O nível de maturidade, né, para você
passar na auditoria do HDI. O mínimo que você deve atingir é 2,5, sendo que nenhuma das categorias pode apresentar uma nota inferior a 2,3. Ah, mas em gestão de pessoas, eu atingi 1,5. Mas lá em processo e procedimentos, eu atingi 3. Mas um vai compensar o outro? Não, não compensa. O mínimo em cada um dos padrões ali dos capacitadores e resultantes, a nota tem que ser no mínimo 2,3. Em caso de recertificação, não pode tirar uma nota menor daquela que já foi tirada. Então, ou seja, é o processo evolutivo, né? Sempre um número, uma nota maior do que aquela que você tirou na certificação anterior, tá? E são aí utilizadas escalas mensuráveis e controláveis, né? Até se conseguir demonstrar o valor real aí para o negócio, tá? A gente também mudou a questão de reporte de auditoria, então esse é um exemplo, né? No formato de planilha que hoje a gente entrega, ou seja, a gente consegue ver exatamente na auditoria qual foi o item avaliado, se ele foi atingido ou não, qual foi o comentário que o cliente colocou no reporte, o que foi identificado nas entrevistas que aconteceram nessa auditoria e quais as recomendações. Quais as recomendações do consultor. Então, além de... Não é só uma auditoria, você passou ou não passou. A gente, hoje no HDI, faz uma auditoria onde a gente realmente mostra para cada um dos itens o que foi atingido e o que não foi atingido. E as recomendações. Olha, nossa visão enquanto consultores do HDI é essa, nós recomendamos essas ações, o mercado tem trabalhado com esse benchmarking, tem feito essas ações, vocês podem implementar isso também para alcançar uma maturidade maior. Então, a gente tem apresentado relatórios de uma forma muito mais consultiva. Tá? Não simplesmente um relatório passou, não passou na auditoria. Tá? Esse é o programa total da auditoria, ele é composto, na verdade, de 4 fases, né? Então, a gente tem uma primeira fase que é o assessment, pessoas são entrevistadas e aí o resultado dessa fase é uma matriz de SWOT e algumas ações, tá? De melhoria para você atingir o nível 2.5. Depois a gente tem a etapa 2, que é a execução do plano de ação, e aí o HDI ele auxilia as empresas a desenvolver esses documentos, qual o padrão desse documento. A gente tem templates, sim, que são fornecidos, mas a gente ajuda na criação e na customização desses templates. Por quê? Porque cada negócio é diferente do outro, a necessidade de um cliente é diferente de outro, então a gente ajuda na criação desses procedimentos, tá? A escrever realmente, eu estou falando, a gente escreve juntos mesmo ali a 4 mãos, tá? Na etapa 3, a gente faz a pré-auditoria, que aí é um levantamento de evidências, todos os procedimentos, todos os relatórios, todos os resultados são fornecidos aí para o auditor, que faz uma análise prévia. E aí acontece a fase 4, que é a auditoria realmente, onde a gente entrevista os analistas. E aqui, né, é uma entrevista não só no modelo assim, mas você tem procedimento? Ok, checkbox. Não. Você tem o procedimento? Por que esse procedimento é importante para a sua organização? Qual o resultado ao executar esse procedimento? Analista, você que está executando esse procedimento, como você entende que essas ações refletem diretamente no cliente? E quais são os resultados? Quais são os números? E me mostra. Compartilha a tela para mim e me mostra tudo isso que você está me dizendo. Aonde você acha? Aonde você pesquisa? Me mostra se a sua base de conhecimento ela realmente existe, se ela é confiável, se ela é rápida, se ela é acessível. Então, tudo isso é feito na fase de auditoria e na fase de entrevistas. Tá? Opa! E aí, numa visão geral, né, do que mudou? E o que mudou, né, para o novo padrão agora do HDI, para centros de suporte?
Mudou a questão de adequação aos frameworks, principalmente ao I2.4, ao COBIT-19, metodologias Agile e DevOps, e principalmente a questão de automação. Então, no padrão anterior, a gente não investigava tanto a parte de automação, de chatbot, de inteligência artificial, e agora a gente tem questões específicas para isso. Foram atualizadas as terminologias, e aumento aí, principalmente numa abrangência maior aí para processos de terceiros, parceiros e fornecedores, né? Porque essa é uma característica que o mercado hoje tem. Um foco muito maior em melhoria contínua, qualidade de serviço e experiência do usuário. Então, a gente avalia não só a pesquisa de satisfação, mas qual foi a experiência desse cliente, né? O que os relatórios e os números mostram em relação à experiência? E o que tem sido feito, né, em relação à melhoria contínua? Antigamente a gente tinha um item só que olhava um item de melhoria contínua, que é o plano de melhoria contínua. Agora, se vocês olharem no padrão, a palavra melhoria contínua está presente em quase todos os itens do padrão. Está presente em liderança, em processos, em pessoas, em procedimentos, em praticamente todos os itens. Você vai ler, no nível de maturidade 4, principalmente, a análise de melhoria contínua. Tá? No de liderança, foi adicionado também a questão de colaboração, como um novo elemento. Também foi atualizado aí para integração com o modelo de suporte, respeitando que cada empresa tem o seu modelo, tem a sua forma de trabalhar, tem ali o seu fluxo de interação com parceiros, com fornecedores, com cliente. Então, a gente avalia essa integração do modelo de suporte de cada uma das empresas. E foi incluído diversidade e inclusão, a descrição da categoria aí de promoção do trabalho em equipe, né? Então, como que as empresas estão trazendo a diversidade e inclusão para as suas equipes? Então, esse é um novo item que a gente está avaliando também. No item de estratégia política, foi no 2.15, né, foco no valor, ele foi removido, tá? Porque ele está agora sendo avaliado no item 2040 e 2050, que a gente fala de gestão de relacionamento. Isso foi um ponto bem legal no padrão, porque antes a gente avaliava como que os fornecedores de serviços interagiam com os seus clientes, com outros parceiros. E agora a gente tem um nível específico para avaliar como é essa relação. Como, olhando o fluxo de atendimento, o ciclo de vida do ticket, como que todos os clientes, provedores, fornecedores, como que todos eles interagem, né? Como que é feita essa gestão do relacionamento. Plano de melhoria contínua, né? No item 2050 trouxe aí um maior foco, tá? Reflete uma melhor olhar aí para as práticas atuais. Tá? Mas as classificações permanecem as mesmas. 2060, como eu falei, inclui fornecedores e parceiros também, principalmente quando a gente olha as SLAs, né? Eu comento isso nos cursos, principalmente, né? A gente coloca lá um SLA, vamos atender em 2 horas, atendimento em 2 horas, mas aí você lembra que você precisa acionar um fornecedor e o SLA daquele outro fornecedor é de 5 horas, né? Mas o seu SLA é de 2 horas. Então, a gente vai nesse nível de detalhe, de pegar alguns SLAs, né, algumas linhas de catálogo e olhar realmente se existe essa consistência aí em relação à entrega do nível de serviço. Também foi alterado o gerenciamento de segurança da informação, para refletir as melhores práticas, né, de segurança da informação, e adicionado aí gerenciamento de fornecedores. Tá? No item de gestão de pessoas, nós tivemos atualização na questão de descrição das funções. Então, não adianta mais ter uma descrição de função. O júnior faz isso, o pleno faz isso, o sênior faz aquilo. Tá, mas qual é o evolutivo disso? Como que esse júnior, esse pleno, esse sênior, eles evoluem? Quais são as trilhas de desenvolvimento? E como isso está ligado com a revisão de desempenho? Né? Não é só mais ter a descrição dos cargos, é como a gente evolui. Tá? O plano de capacitação, ele mudou um pouquinho, agora a gente olha, antes era capacitação contínua, tinha capacitação, né, mais
voltada assim num momento, o plano de capacitação e depois a capacitação e treinamento contínuo. E agora a gente olha para onboarding, tá? Então, assim, que planos de onboarding existem, como esse plano de onboarding está ligado aos cargos e às descrições de funções, como que isso está ligado à trilha de desenvolvimento, como está ligado com a trilha de aprendizado realmente, tá? Então, aí planos de onboarding. Avaliação de habilidades e plano de capacitação contínua, que aí a gente está falando dos treinamentos, né? De forma contínua. E, de novo, né, treinamentos também incluímos aqui, né, a questão de melhoria contínua nos treinamentos. Gestão da satisfação de equipe foi alterado para gestão da satisfação das pessoas. Programa de remuneração foi incluído, foram alteradas algumas descrições para trazer e refletir mais equidade e imparcialidade. A gestão da força de trabalho foi removida, porque já é um item que está sendo considerado lá em processos, tá? Em pessoas e em processos, realmente, permanece em recursos, desculpa. Então, foi removido daqui de pessoas e permanece em recursos. E foi adicionado plano de sucessão e gestão de ausências, tá? E atenção, gente, essa parte de gestão de ausências, viu? Porque... e de sucessão também, porque na maioria das empresas, né, que a gente tem olhado, enfim, esses planos de sucessão eles ainda não estão tão maduros. Então, agora tem um item no padrão, precisa ser avaliado e precisa estar ali implementado, tá? Por ser um item principalmente novo aí. Na parte de recursos, permanece aí um foco em disponibilidade e capacidade, mas separando um pouquinho, né, o que é capacidade, o que é disponibilidade da infraestrutura e versus, né, os planos de contingência. Antes estava no mesmo item e agora eles estão separados. Em ferramentas foi adicionada a questão de inteligência artificial, melhoria contínua. Sistemas e ferramentas de gestão de serviço foram editados todos os níveis de maturidade, as classificações também. Recursos de conhecimento foi removido, mas ele continua sendo avaliado lá em processos e procedimentos, tá? Automação é um item que foi removido, mas por quê? Agora... Mas, Raquel, você não acabou de falar que a automação foi um ponto incluído neste novo padrão, né? Por que então esse item de automação foi excluído aqui, né? O 420 foi excluído. Porque, na verdade, vocês vão ver a automação em vários outros itens. Então, eu tenho a análise do que foi automatizado. Eu tenho, por exemplo, um item agora, requisição de serviço. Para você atingir nível 4 no item de requisição de serviço, você tem que apresentar processos automatizados. Na parte de gerenciamento de incidentes, também, para atingir nível 4, precisa apresentar processos automatizados quando você tem incidentes que já vêm de recomendação, por exemplo. Né? Soluções de incidentes para recomendação. Então, a automação, na verdade, ele se espalhou para vários outros itens, tá? Ferramentas, sistemas de relatórios, também os níveis de maturidade foram atualizados, incluindo principalmente a questão de previsão e análise, e o catálogo de serviços. Agora a gente tem um item específico olhando o catálogo de serviços. E aí, de novo, pessoal, e é isso que eu gosto da auditoria do HDI, né? A gente abre o catálogo de serviço, olha as linhas do catálogo de serviço, olha como essas linhas foram escritas, se é um catálogo de serviço que está voltado para cliente ou voltado para usuário. A gente abre realmente o catálogo ali e analisa esse catálogo, tá? Então é bem realmente para a gente, né, entender como que isso reflete aí na operação. Processos e procedimentos. Bom, foram revisados em vários itens, né? Gestão de eventos, gestão da experiência do cliente, focar na experiência do cliente e as ações, né, em relação que vão nesta direção. Foi revisado gestão de nível de serviço, incluindo a parte de terceiros, feedback também, incluindo todas as partes interessadas, né, fornecedores, clientes, recursos, pessoas, né, todo o grupo de pessoas aí que podem trazer um feedback. E aqui nós incluímos muito a questão de análise de
os feedbacks não estruturados. Então, como que a organização ela está identificando os feedbacks não estruturados? Legal, eu tenho pesquisa de satisfação, eu tenho NPS, eu tenho uma pesquisa que é mais pontual com o gestor com o gestor do contrato, mas e as pesquisas não estruturadas? Como que eu estou coletando essas informações, né? Essas coisas que surgem no meio do atendimento, numa conversa informal com o cliente, como que eu registro, né, esses feedbacks? E gerenciamento de requisições de serviço, como eu já falei, a questão do automatizado. Ainda em processos e procedimentos, gerenciamento de problemas, né, criação, incluindo a parte o relacionamento com a gestão do conhecimento. Então, eu tenho processo de problemas, ok, mas a partir do momento que um erro desconhecido se torna um erro conhecido, como que eu crio um artigo? E como eu disponibilizo essa informação para a minha organização? Quanto tempo? Né? Como que eu disponibilizo isso para não só para o centro de suporte, mas para todas as equipes que fazem parte do suporte? Tá? Gerenciamento de mudanças, também trazendo aí um pouco as melhores práticas, né? E adequando, principalmente quando o gerenciamento de mudanças no modelo ITIL não é algo tão viável dentro da organização, né? Quando eu consigo ter quando eu preciso de outros processos de mudanças aí com mais velocidade, tá? Mais agilidade. Configuração de ativos, também foram alterados todos os níveis aí de maturidade, e gerenciamento de continuidade de serviços, trazendo aí, separando, né? Lembra que eu falei para vocês, capacidade, disponibilidade, e aqui trazendo as questões de contingência. Tá? Resultados de desempenho, mudou toda a classificação, maturidade 1, 2, 3 e 4. Tá? E aí a gente alterou vários itens. O principal aqui é a questão de, como eu já falei, trazendo a parte de chatbot, de RPA também, quando a gente tem algum tipo de automação. A gente está medindo agora no item 8016, que é a efetividade do atendimento. Então, quanto o meu atendimento de chatbot é efetivo? Quantas interações eu tive no meu chatbot? Quantas foram direcionadas para atendimento humano? O meu RPA, eu investi dinheiro, investi tempo. Qual o resultado desse RPA, dessas automatizações que foram implementadas? Então, a gente está medindo aqui. Portais também, se esse portal está sendo efetivo, quantas visitas eu tenho nesse portal, quantas solicitações eu consigo resolver dentro do meu portal de atendimento, principalmente quando eu falo de requisições de serviço, né? A taxa de resolução e automação de chatbot, então, está sendo verificado ali no item de efetividade do atendimento, por isso ele foi alterado. E aqui, então, o 8080 e o 8085, eles se transformaram, e o 8090 também, eles se transformaram em itens de escalação. Tá? O que a gente busca ver nesses indicadores aqui de escalação? Eu procuro entender quantas escalações eu tive para a minha gerência. Então, de alguma forma, a gente tem que olhar isso. Então, assim, por que eu tive um escalonamento hierárquico? E isso tem muito a ver com feedback não estruturado, porque a gente não costuma medir isso não, né? O usuário ligou aqui, e aí ele pediu urgência, e aí eu escalo lá para a equipe do field, para a equipe tal. Mas aonde está registrado isso? E o que isso me diz sobre a experiência do meu cliente, se eu preciso escalar? E o que isso me diz sobre a organização, a efetividade da minha organização? Então, a gente está buscando olhar essas informações. A gente olha o número, mas o que esse número diz sobre a organização? Tá? E aqui no item 8090, olhando para a escalação funcional. A gente sempre olha lá Service Desk, 70% resolvido no primeiro nível. Poxa, legal. Próximo. Né? Mas espera aí, 70% resolvido no primeiro nível, mas e os outros 30%? Onde está esses outros 30%? Está em que áreas? Será que eu tenho possibilidade de transformar esse 70%? Tirando de uma camada de resolução de First Call Resolution e levando para uma camada de automação de portal, por exemplo? Ou não? Que tipo de análises a organização está fazendo em relação a esse escalonamento funcional?
E aqui a gente olha a estratégia de shift left, ou seja, o que está sendo resolvido lá no N3, o que eu posso trazer para o N2, e do N2 o que eu posso trazer para o N1, e do N1 o que eu posso automatizar. Então a gente olha dentro da auditoria qual é essa estratégia, que números suportam essa estratégia, tá? E qual o resultado que vem sendo apresentado como melhoria contínua dentro da organização. Legal? Artigos reutilizados, modificados e criados foi removido, mas porque a gente está olhando agora muito na questão de qualidade, tá? E também olhando no gerenciamento de conhecimento. Então, antes o gerenciamento de conhecimento era um indicador apenas, e agora é um conjunto de indicadores que vão mostrar que estou criando artigos, estou utilizando artigos, estou resolvendo tickets com a ajuda de artigos, ou seja, eu consigo fazer esse vínculo dos artigos versus o ticket. Então, eu olho não só um indicador agora, para a gestão do conhecimento, por exemplo, eu olho uma série de indicadores, um conjunto de indicadores, tá? E a mesma coisa a qualidade do centro de suporte. Eu também olho de uma forma mais abrangente para a qualidade. Olho ligações, eu olho tickets, touch points, toda a qualidade dos próprios artigos que foram criados e aí modificados, tá? E é isso, gente. Essas são aí as principais alterações que nós tivemos aí no novo padrão, né, do centro de suporte. Como eu falei, a gente utiliza esse padrão nas auditorias e ele é bastante prático, ele vai muito no detalhe e eu acho que esse é o grande valor que o padrão ele traz para as organizações. Vocês podem utilizar esse padrão nas organizações de vocês sem ajuda também do HDI, né? Vocês podem baixar todo esse padrão que estará disponível lá no site do HDI, vocês podem ler esse padrão e já começar a fazer uma análise prévia da sua organização. Deixa eu ver aqui, né? Antes de chamar o HDI para me ajudar na fase de assessment, na fase de consultoria, deixa eu dar uma olhada como é que está a minha organização, aonde eu estou, né? E aí vocês podem, vocês mesmos, né, fazer uma autoavaliação aí do seu centro de suporte, é só seguir cada um dos itens. E, tendo dúvidas, o HDI ele está disponível para ajudar vocês, tá bom? Também estou disponível no evento, se alguém tiver mais alguma dúvida, é só me procurar, tá? Obrigado, pessoal. Obrigado.